Existem muitas espécies de peixes raras e exóticas que podem ser mantidas tanto em aquário de água doce quanto em água salgada. Pensando nisso, neste vídeo eu vou falar sobre algumas espécies mais populares do aquarismo. A partir de agora, você vai conhecer 7 peixes exóticos e muito tops que você pode criar no seu aquário de água doce e, em algum caso, vai ter um de água salgada. O primeiro deles é o peixe borboleta. O peixe borboleta é um peixe que pode dar meio que saltos, curto, por conta que as suas barbatanas peitorais são alongadas, como vocês podem ver na imagem. Devido a isso, esse peixe meio que dá um voo curto, tá? No aquário. Por isso é bom aparecer tampado, um aquário grande, tá? Porque é um peixe que nada bastante, tá? Para poder você criar no seu aquário esse peixe, tem que ter um aquário com pH de 6.0 a 7.6, tá? E a temperatura entre 23 e 30 graus, porque é um peixe tropical, tá? E o tamanho de aquário? No mínimo 96 litros, tá? E é interessante colocar no aquário plantas altas, que cheguem ali próximo à superfície da água, que é um peixe que gosta muito de plantas, e plantas flutuantes também, tá? Como por exemplo aguapé, tá? E tampe bem o aquário, por conta que essa espécie de peixe ela costuma querer saltar do aquário. Saltou, já era, morre, se você não vê, tá? Além disso, é um peixe que pode chegar a 12 centímetros na fase adulta e o peixe comum a 8 centímetros. O segundo peixe da nossa lista é o peixe aruanã. É muito conhecido no aquarismo, Geralmente quem tem o aruanã, como vocês podem ver na imagem, coloca em aquários de 300, 400 litros, porque é um peixe que cresce bastante, tá? Esse peixe ele pode chegar a 90 centímetros, tá? Só que normalmente ele chega a 60 centímetros, então é um peixe grande que vai precisar de um aquário de 720 litros, tá? Um aquário grandão para poder você conseguir ficar com ele, na sua fase adulta, tá? É claro que se você comprar um anão pequeno e querer ficar pouco tempo com ele, dá para colocar no aquário de 200 litros, tá? Mas quando ele crescer, é interessante vender ele ou trocar por outro peixe, Você que decide. Qual que é o pH da água? O pH da água vai 6.0 a 7.0, tá? E a temperatura 24 a 30 graus. Ele é um peixe de água doce, Um peixe gigante, como eu falei agora há pouco, grandão, E ele é originário da Amazônia. Por isso que a sua temperatura é de 24 a 30 graus, temperatura da água, porque ele é um peixe de clima tropical, tá? É interessante esse peixe porque ele tem uma aparência muito bonita, Coloração bem top, avermelhado, amarelado, fica muito bom. Tem uma cor prata também, Depende do aruanã, E além disso, ele tem um comportamento tanto agressivo. Então é interessante colocar ele com peixes compatíveis, tá? Tanto nos parâmetros, quanto no tamanho, quanto na agressividade, beleza? O primeiro peixe é esse aí, ó, muito exótico, muito estranho. Parece que alguém pisou em cima dele, É o peixe sapo. Esse peixe sapo, ele é uma espécie de peixe que tem a capacidade de se camuflar na areia, E essa camuflagem faz com que ele consiga pegar suas presas, ou seja, outros peixes menores, com muita facilidade, porque ele se enterra no substrato, espera o peixe passar perto e dá o bote, tá? Esse é um tipo de peixe que é indicado para aquário com substrato macio, uma vez que ele se enterra na areia, tá? Tem que ser uma espessura de mais ou menos ali uns 6 centímetros para poder o peixe conseguir se enterrar, tá? Ou mais. Para colocar no aquário, tem que ter a temperatura da água 24 a 28 graus, uma vez que é um peixe tropical também, tá? pH 6 a 7.6, ou seja, vai do ácido para o alcalino, E o tamanho do aquário, como ele é um peixe que fica muito ali no substrato parado, não se movimenta muito, Então o tamanho que pode chegar a 15 centímetros, porém é comum que ele chegue a 9, Então o aquário ele tem que ter ali mais ou menos 60 centímetros de comprimento e 30 centímetros de largura, tá?
As fotos desses peixes que estão aqui no vídeo são fotos ilustrativas, né? Para vocês saberem melhor, conseguir ver melhor a foto original do peixe, é interessante pesquisar no Google, né, o nome do peixe. Aí vocês vão ver a foto real lá dele mostrando tudo, tá? E é um peixe muito diferente do que eu já vi no aquarismo, né? Eu sempre tive peixes do tipo plati, oscar, king, né? Mas nunca eu tinha visto um peixe sapo. É um peixe que parece com um sapo, né? Se você ver na imagem, parece um sapo, peixe achatado, né? É um peixe bastante interessante. Ele fica muito ali parado no substrato, esperando alguma presa passar, né? Ou seja, algum peixinho, ele dá o bote de comer, tá? Quinto peixe da nossa lista é o peixe dragão. Esse peixe ele tem uma aparência muito top, como vocês podem ver na imagem, ó. Ele é único, né? A aparência excelente, sabe? É um peixe bem exótico. Esse peixe ele é indicado para aquário marinho, tá? Uma vez que ele não consegue viver em um aquário de água doce. Ele, como vocês podem ver na imagem que passei anteriormente, né? Ele é construído por barbatanas dorsais com espinhos, né? Espinhosos, que é semelhante a uma crista de um dragão. É por isso que ele é chamado de peixe dragão, tá? Para você colocar ele no aquário, é necessário ter um aquário de 300 litros, por conta que esse peixe na fase adulta pode atingir 60 centímetros, então ele cresce bastante, tá? Temperatura da água 20 a 28 graus e o pH 7.2, né? O pH ali alcalino, né? A 8.5. Continua sendo alcalino o pH, porém é um pouco mais alcalino, tá? É um peixe bem top, hein? Como vocês viram na imagem, né? Um peixe exótico, um peixe único, nunca tinha visto também. Esse aí, o peixe sapo, eu nunca tinha visto. Agora, quando eu fui produzir esse vídeo, né? Elaborar o roteiro e tal, é que eu conheci, né? Eu vi as fotos desses peixes e achei muito top, muito diferente mesmo, hein? O sexto peixe, ele é conhecido por peixe gato, gato fera, né? É conhecido por esse nome, como estão vendo na imagem aí, né? Por conta desses bigodes do peixe, tá? Esses bigodes, eles são utilizados como sensores para o peixe conseguir detectar com maior precisão a presa e dar o bote certeiro em outro peixe, tá bom? Por isso que ele é o peixe gato. Bom, esse peixe ele é de grande porte, tá? Pode chegar a 19 centímetros. E devido a isso, é interessante criar um peixe desse em um aquário de no mínimo 200 litros, tá bom? Outra coisa, o pH tem que ser 6.0 a 7.4, temperatura 28 ou 22 graus, tá? Nessa faixa de temperatura aí você pode criar esse peixe que não vai ter nenhum problema, tá? Agora vamos falar do peixe king, um peixe muito top, como vocês podem ver na imagem. Lembrando, não é a imagem real do peixe, tá? Vocês podem pesquisar imagens desse peixe aqui na internet, que vai encontrar dezenas de imagens. Nós temos diversos tipos de king, né? Como por exemplo, king telescópio, cometa, oranda, o king bolha. E essas variações foi devido à manipulação genética, né, que o homem fez a partir de carpas, né? E nesse processo foi surgindo novas formas de king, como as que eu citei agora há pouco, tá bom? Tem até o king o cometa, que parece mais uma carpa, tá? Esses peixes são muito apreciados pelos aquaristas. Eu acho que assim, basicamente qualquer aquarista deve ter tido ou pensado em ter um king, uma vez que são peixes muito bonitos e coloridos, né? São peixes bem pacíficos, então você pode criar com outras espécies que ele não vai atacar, ele não vai comer, a menos que seja um peixe muito pequeno que caiba na boca dele. Aí ele não vai comer porque ele quer, é porque ele é muito curioso, chega lá, abre a boca e acaba comendo o peixe, tá? Para ter esse peixe no seu aquário, o pH vai variar de 6.8 a 7.4, temperatura de 10 a 28 graus, que é um peixe de água mais fria, tá bom? E o tamanho do aquário é indicado mais ou menos ali uns 60 a 80 litros para cada king. E quando você acrescenta outro king, é indicado aumentar uns 40 litros ali no aquário, tá? Então, se for ter, por exemplo, 3 kings, né? Aí eu coloco na parte de 60 litros, né? Aí mais
80 litros, dá um aquário de 130 litros para 3 quilos, tá bom? Dependendo do tamanho que eles ficarem. E o último peixe da nossa lista é o peixe candiru. Esse peixe, ele, como você pode ver na imagem, que não é real, tá? A imagem ilustrativa, é um peixe que ele pode causar danos no ser humano. Mas como assim? Digamos que eu esteja em um rio lá na Amazônia, em um rio que tem candiru. Se eu entrar pelado, né, e mijar na água, o que acontece? O candiru é atraído pelo mijo, pelo xixi, entra na minha uretra e faz um estrago lá dentro, né? E em alguns casos a pessoa pode até morrer se demorar muito tempo para ir para o hospital, né? Que pode causar hemorragia ou até ou também a amputação lá do órgão genital. Tá? Pela imagem da boca do peixe, ó, dá para perceber o tamanho do estrago que ele pode fazer, né? Parece a boca de um peixe vampiro. Imagina a boca de uma minhoca, sei lá, pode causar um estrago muito grande, né, no seu órgão genital se ele penetrar ali dentro, tá? Então, tem muito cuidado com esse peixe. Mas você pode criá-lo em aquário, desde que siga as seguintes condições. Primeiro, o pH da água 6.0 a 7.6 e a temperatura 23 a 26 graus, tá? É um peixe que ele pode chegar a 17 centímetros. E geralmente eles recomendam um aquário, né? Depende do tamanho do peixe, de ali uns 120 litros, 130 litros, tá? Depende do tamanho do peixe e também da quantidade de peixes da mesma espécie que você vai colocar ali no seu aquário, tá bom? Bom, diante disso, né? É importante lembrar que antes de vocês selecionar as espécies exóticas que querem criar ali no seu aquário, é necessário fazer uma pesquisa aprofundada sobre as necessidades de cada espécie de peixe. Por quê? Para poder garantir, né, uma boa condição de vida e um bom ambiente para aquele peixe viver de forma saudável. Para que assim ele não venha morrer e você falar que o aquarismo é um hobby ruim, esses peixes morrem e que não tem futuro. Beleza? Se inscreva aqui no canal, deixa aquele like e compartilhe com outras pessoas. Tchau, pessoal, e até a próxima.